Bom dia a todos. Então, como eu vou falar aqui sobre... Para onde que eu miro? Para cá, né? Sobre as soluções completas para a infraestrutura de rede óticas, tá? A Furukawa, ela tem a solução completa, tá, para uma infraestrutura de rede ótica, principalmente essa parte de FTTX. Desde a parte, são a parte de central, todos os produtos, tá, da parte central, tanto equipamentos quanto a parte passiva. A parte da rede de acesso, cabos de distribuição, splitters, caixas, né, de distribuição. Para a parte de rede de acesso, né, que eu vou estar também focando um pouquinho na nossa solução conectorizada, ali que vocês vão estar vendo, as caixas conectorizadas, né, uma solução especificamente desenhada para atender essa solução de rede de acesso. Tá? A solução, ou seja, toda a gama de produtos, né, para atender uma rede de acesso. Eu vou começar aqui pela parte da... Opa! Pela parte da central, a gente tem, na parte da central, a solução, focando aqui um pouco da parte da solução de equipamentos, tanto a solução EPON quanto a solução GPON. Tá? Essa daqui é a solução EPON. Tá? A gente tem algumas opções de chassi. Na verdade, esse seria o chassi para maior capacidade de pontos de acesso sob a tecnologia EPON. Tá? E esse é o chassi de uma unidade rack menorzinho, quando ele tem poucos assinantes, ou você for colocar, de repente, só na parte da entrada do prédio, essa seria o que a gente chamaria de standalone. Tá? E a gente tem também a parte da solução GPON, tá? que é um chassi um pouquinho maior. Tá? Ele tem mais opções de slots, mais portas, né, óticas. Tá? E ele é um pouquinho diferente da solução anterior, porque, na verdade, ele já vem dentro da parte do chassi, aquela solução de switching. Né? Então, com essa plataforma, de repente, se você não... Porque na anterior, né, que eu estava falando, na EPON, você precisaria adquirir, no caso, a OLT e adquirir mais um switch para fazer, no caso, o backbone. Nessa solução aqui, você já consegue agregar dentro dela a parte de backbone entre as centrais. E ela também vem nas duas versões. Tá? Tem tanto a versão de chassi, tá? Que é para uma rede maior ou que vai crescer, ou nessa versão que a gente chama de standalone, que começa aqui com 4 portas. Tá? E tanto nessa plataforma, na standalone, quanto nessa plataforma de chassi, você consegue construir anéis, né? E somente com esse equipamento. Você não precisaria adquirir mais nenhum equipamento para se construir anéis entre eles. Né? E acho que até vale ressaltar que a gente está que seria até interessante se dar uma passadinha lá na stand, né? Para essa solução, para dar uma olhadinha, conversadinha com o nosso comercial lá na estante, que a gente está com uma promoção, né, tanto na linha EPON quanto na linha GPON, para uma determinada quantidade de ONUs, determinada configuração. É interessante vocês darem uma olhadinha lá também. Tá? E agora, pulando um pouquinho para a parte de... eu ia conceituar aqui um pouquinho. Está ruimzinho, né? Tá, né? Tá. Ele que vai mudar os slides. Daí eu ia comparar ali mais ou menos uma solução. E aqui seria toda a parte da rede de terminação, né, que na verdade são os modelos para cada... Por exemplo, a gente tem aqui a linha de ONUs para EPON e a linha de ONUs para GPON. Tá? Por exemplo, se você tiver o chassi EPON, consequentemente, todos os ONUs vão ter que seguir a tecnologia EPON. A gente tem esse modelo aqui para a linha EPON. Daí, se você adquiriu, no caso, o chassi do GPON, todas as ONUs vão ter que estar falando a mesma tecnologia GPON. Tá? Então, a gente tem mais opções de ONU. Tá? Então, a gente tem essa daqui com 4 interfaces de dados. Tá? É um router também, vale... E essas opções aqui com mais interfaces. Né? Você tem assim, 4 interfaces de dados, a parte de voz também,
as interfaces para conexão de telefone convencional, e o Wi-Fi também. E tem essa versão também aqui, que tem uma porta de vídeo integrada dentro dela. Tá? E todas elas têm a função de router, por causa disso que dá uma diferença em relação ao NU da EPON. Então, para o próximo slide, na verdade, acho que... Então, tanto uma quanto a tecnologia, não é que a gente fala que assim, EPON, a gente tem as duas, tá? A gente não diz que uma EPON ou GPON é melhor que a outra. Na verdade, depende da aplicação. Porque tanto uma ou outra tecnologia tem as mesmas performances, quer dizer, a única diferença, na verdade, do EPON para o EPON, que, na verdade, o EPON ele é simétrico, 1.25 GB para down, 1.25 GB para up, e, no caso, o GPON, ele é assimétrico, né? Você tem uma taxa de download e downstream um pouquinho maior. Mas, então, dependendo das aplicações, a gente tem recomendado, né, mais o EPON, e dependendo da aplicação, a gente tem recomendado mais o GPON. Mas tanto uma quanto a outra tecnologia utilizam a mesma topologia de rede, os mesmos critérios de rede, têm as mesmas qualidades, as mesmas performance, né? Então, o EPON aqui, só ilustrando um pouquinho, né, a gente tem aplicado, vocês vão ver ele, mas a gente tem, inclusive, acho que eu não mostrei aqui, mas a gente tem uma linha de produtos aplicada mais à automação, né, ou projetos de câmeras, né, que é uma linha industrial, né, a automação, a gente tem cases que utilizam essa tecnologia até em projetos de conexão de telefones de emergências nas rodovias, câmeras de monitoramento, né, que é uma solução industrial que fica fora, né, que, na verdade, demandam mais tráfego de upstream do que downstream, né? E, no caso do GPON, a gente tem recomendado mais para aplicações realmente de venda de acesso à banda larga, né? Que, na verdade, é uma característica do próprio GPON, que ele tem o download, o downstream, na verdade, um pouco maior que o EPON. Mas não que, de repente, possa estar utilizando algumas aplicações de câmera dentro do próprio GPON. Então, a gente trabalha com as duas tecnologias, tanto uma quanto a outra, depende da aplicação, a gente faz as recomendações. Tá? Agora, indo um pouco para a parte de rede de distribuição, a gente tem toda a linha de cabos, tá? de soluções de cabos, mas o que eu vou ressaltar aqui, também, porque a gente não tem tempo para falar de todos eles, né? É essa linha de cabos totalmente secos, tá? Que são, vou explicar mais para frente o que seriam cabos totalmente secos, que é uma tecnologia nacional, então ele tem todos os benefícios de uma tecnologia nacional e produto com PPB. Tá? Então, o cabo totalmente seco, acho que é o próximo slide, ele é aquele cabo, acho que clica mais 2 vezes, acho que já aparece, que ele não tem aquela geleia, né, para isolar a fibra da penetração da umidade, nem na parte externa do cabo, nem entre as fibras, né, que o convencional, vocês devem conhecer os cabos, ele possui uma geleia para proteger a fibra da penetração da umidade, né, porque uma fibra, quando entra em contato com a umidade, você começa a ter problemas de atenuação, começa a ter problemas de performance da fibra. Né? Então, aqui, na verdade, você tem, um cabo, o que a gente está falando aqui é do cabo totalmente seco, que não tem a geleia tanto na parte externa quanto na interna. Né? Você deve estar pensando, tá, daí, né, qual que é a vantagem disso, né, que é o próximo slide. Né? Daí, ou seja, aqui, na verdade, ele está comentando sobre a geleia, ela é substituída por fios de water blocking, né, na verdade. São os fiozinhos que, na verdade, quando entram em contato com a água, eles formam uma espécie de gel, né, e protege a fibra da umidade. Tá? Daí, o próximo slide, por favor, então. Daí, aqui, vocês tá, e daí, né, que ganham com isso, com o cabo totalmente seco, né? Muita coisa, né? Então, ele é um cabo que você, pelo fato de você não ter a geleia, né, ele tem um peso 40% menor, tá? O diâmetro também é bem menor. Isso, consequentemente, faz com que, na verdade, as ferragens, né, de ancoragem desse cabo para a implantação dele sejam bem menores, né, se torna bem mais fácil de fazer a implantação de cabo. Né. As bobinas têm menor peso e dimensão, reduzem também a facilitar o transporte e o manuseio na implantação dele. E outra coisa muito importante também é o tempo de preparação das pontas do cabo também. Né. Então, pelo fato de você não precisar
eliminar a geleia para fazer a fusão, isso te economiza muito tempo, né? A gente tem até um videozinho na internet, que não vai dar tempo de passar aqui, mas eu tenho a comparação de um cabo do cabo sendo preparado, um cabo geleado sendo preparado para fazer a fusão e um cabo totalmente seco, né? E pelo fato de você não ter que fazer a limpeza, né, dessa geleia, te elimina a necessidade também de utilizar os solventes orgânicos e aqueles panos de limpeza, ou seja, é um item a menos na tua operação, né? Você precisa se preocupar mais com isso, né? Quando se você tiver os cabos totalmente secos, né? E sem falar também a vantagem também que não contamina o OTDR com aquela geleia, né? Com aquela meleca lá, né, da geleia. Daí, na verdade, é uma instalação bem mais limpa, né? Bem mais tranquila, né? Reduz e apesar da implantação, além da implantação, né, ser mais rápida e tranquila, o tempo de manutenção, no caso de rompimento de um cabo desse, é muito mais tranquilo também, né? E são cabos, na verdade, que apesar de não possuem a geleia, atendem plenamente os requisitos de performance, tá? E normas, ABNT, Anatel, tudo de um cabo geleado. Ele é equivalente a um cabo equivalente a um cabo geleado com uma tecnologia muito melhor, né? E o mais importante, o mesmo preço, tá? Que o cabo geleado. E pelo fato também eu esqueci de comentar ali um pouquinho antes, pelo fato de você não precisar utilizar aqueles solventes orgânicos, aqueles panos de limpeza para a limpeza da geleia, né? Ele acaba sendo um cabo ambientalmente correto, né? Porque você não tem que ter um descarte correto para aqueles acessórios todos aqueles detalhes, né? Então, é um cabo que a gente chama ecológico ainda, né? Não gera resíduos tóxicos na preparação. Aqui, que não vai dar tempo de passar o vídeo, né, na verdade, mas a gente tem ali no canal da Furukawa, no YouTube, a comparação de a mesma pessoa estar fazendo a preparação do cabo totalmente seco, para fazer uma fusão, versus um cabo geleado, tá? Então, você vê que o tempo para preparar as pontas, né, chega a ser 2 vezes mais que se estivesse utilizando um cabo totalmente seco, tá? Então, isso é muito, muito vantajoso, extremamente recomendado, tá? E assim como o cabo gelear, todas as outras soluções de cabos, todos são tecnologia nacional, PPBI, e tem Finame também, tá? Agora, entrando na parte de rede de acesso, eu vou estar comentando um pouquinho, que seria a nossa solução conectorizada. A gente tem uma solução desenvolvida, né, para facilitar, na verdade, a ativação do usuário no dia a dia. Na verdade, ela é uma caixinha que tem os conectores na parte da frente, e, na verdade, você só mexe com a parte da fusão na implantação da rede, né? Então, você tem... aqui entrando os cabos, fica a parte da fusão na parte interna ali da caixa, né? Depois, uma vez feita a fusão, essa fusão ela fica protegida ali dentro da caixa, só fica a parte dos conectores para você fazer a ativação do usuário. A gente tem ela ali no nosso estande, eu pedi para vocês darem uma passadinha lá para dar uma olhadinha com mais detalhes na caixa, na solução, né? Então, ela já vem ela já vem montada, né, com o splitter conectorizado, e agrega todas essas soluções aqui, o cabo drop, compacto, flat, né? E os conectores de campo, né? Porque uma vez que eu comentei que você só mexe com fusão na implantação da rede, na ativação você não precisa mais da máquina de fusão, né? Você só faz a conectorização em campo para ativar os usuários. Acho que o próximo, não sei se tem um videozinho. Não, que é mais do kit completo da solução, né? Que eu vou comentar um pouquinho. Na verdade, que ela é uma solução que reduz de 25% a 50% o custo operacional da rede, né? Vou explicar no próximo slide com mais detalhe, né? Que ela te dá mais agilidade, na verdade, né? A gente tem alguns cálculos, a gente fez de algumas medidas de implantação que a gente obteve, que é uma solução que é 24% mais rápida que uma solução fusionada, né? Ou seja, porque, na verdade, quando você vai fazer a ativação de usuário numa solução fusionada, você tem que pegar a caixa, descer a caixa, né, abrir a caixa.
e depois fazer a fusão com o cabo drop que vai ser ativado o cliente, e daí depois fechar a caixa, subir a caixa e lançar o cabo dentro do ambiente do usuário, né? Nessa solução, não. Você não tem necessidade de descer a caixa, ou seja, daí isso te dá mais agilidade e fica mais rápido. Você só abre a caixa no alto mesmo para fazer a ativação. E outra grande vantagem, né, pelo fato de você não precisar descer a caixa, você não tem sobra de cabo drop. Você não precisa prever essa sobra de cabo drop, te torna a solução um pouquinho mais econômica ainda, né? E toda a solução, né, os produtos são pensados, né, de forma a facilitar realmente a instalação, né? O cabo já é de baixo atrito, ele funciona como se fosse um cabo guia, você não precisa de fazer o puxamento da fibra, você vai empurrando ele como se fosse um guia para passar nos dutos congestionados, né? E pelo fato, igual eu estava comentando assim, pelo fato de ele também não utilizar a máquina, a tua equipe de implantação, não precisar ficar carregando a máquina de fusão para fazer a ativação de usuário, né? Isso diminui a quantidade, as ferramentas, em termos de ferramentas da máquina de fusão, você não precisa mais ficar adquirindo uma máquina de fusão para cada equipe de implantação, né? Isso que isso onera, né, na verdade, a tua operação, porque, na verdade, você eleva o risco de roubos ou furtos da máquina de fusão e acaba tendo que fazer seguros para proteger essas ferramentas, né? Então, a tua equipe de ativação de usuários fica bem mais simples, né? Além de não ter que ter vários recursos, né, numa equipe de ativação, você consegue ter uma equipe um pouquinho menor que uma equipe para fusão, e pelo fato das ferramentas que eles utilizam ser um pouco mais simples, né? E a mão de obra ser também bem mais simples também, né? Então, é uma solução que a gente, fazendo os cálculos, por exemplo, pelo fato de ela ser 24% mais rápida, você consegue ativar até 50% a mais de clientes, né, num período de tempo lá, que na verdade, com a ativação de cliente, basicamente, está diretamente relacionada à receita, né? Então, conforme estou comentando, é possível formar mais equipes de implantação para a implantação de uma solução conectorizada. As equipes não requerem máquinas de fusão e mão de obra mais simples, tá? E as equipes podem ser menores do que uma solução convencional, tá? Então, acho que mais um. A gente tem a solução, conforme eu estava comentando, a gente tem solução, eu dei destaque mais a cabo totalmente seco, a solução conectorizada, uma parte de equipamentos, mas a gente tem a linha toda, tá? Desde a parte central, DIOs, cordões, splitters modulares, splitters de distribuição, as caixas de distribuição, tá? A linha de FTTA, que não dá tempo de falar aqui também, mas a gente está ali também, está demonstrando as caixinhas ali, ia pedir para vocês darem uma passada ali também, que tem um conceito também de solução conectorizada, tá? É bem interessante, de você construir a prumada e deixar prontos os conectores, tanto nas pontas aqui dos andares, quanto na ponta da entrada. Isso te dá muita agilidade na ativação do usuário, né? Você não precisa ficar entrando muito dentro dos prédios para fazer ativação, né? É uma solução bem interessante. Pedir para vocês darem uma passadinha lá também, para dar uma olhada como é que funciona. A gente está com as caixinhas aí. Acho que é o próximo slide. Daí, conforme estava comentando, o cabo totalmente seco, são tecnologias com PPB, a tecnologia nacional, tá? Tem todos os benefícios de uma tecnologia nacional, tem FINAME também. Acho que o próximo. E tudo que a gente está falando aqui são produtos, desde os equipamentos, desde os cabos, tudo com certificação Anatel, tá? Todos eles. Então, é isso que a gente enfoca bastante, né? A gente pede até para o quanto vale, né, a tua rede, né? A rede é o patrimônio, na verdade, né? Então, é interessante vocês se preocuparem, né, com a qualidade desses produtos, porque, na verdade, construindo bem essa parte da infraestrutura, você vai ter um valor muito grande, né, mais para frente, para a própria rede, ou para ser vendido, para alguma coisa assim, né? Então, tem a solução completa, a solução de infraestrutura completa para acesso para provedores de internet, né? Então, a gente está falando aqui de uma rede de ótica de transporte e comunicação de alto desempenho, tá? Menor custo de implantação, tá? Porque, na verdade, a gente tem a otimização de fibras óticas com esse tipo de tecnologia, baixo custo de operação, com todas essas soluções que eu estava mostrando, tá? A solução de cabo totalmente seco, juntando com a solução conectorizada, tá? Que ajuda muito na parte na operação, no dia a dia
da operação de vocês. E aqui, todos esses produtos que a gente está falando, na verdade, é venda direta com a Furukawa, tá? Então, são soluções, a gente tem a fábrica aqui no Brasil, todos os cabos, a maioria dos acessórios são produzidos aqui, tá? E vocês podem contar com, além de toda essa solução completa, né? A gente tem um laboratório de desenvolvimento que fica lá na fábrica, lá em Curitiba, que fornece tanto treinamento, a parte de suporte, capacitação. Tem também, acho que o próximo slide eu vou ressaltar também, que a gente tem também o que a gente chama de centros de treinamentos autorizados, que fornecem a parte de cursos, tá, relacionado a fibras, e ocorre também na fábrica alguns cursos que, na verdade, são dados, mas são sempre atrelados a projetos, né? Por exemplo, o cliente compra a nossa solução e, daí, na verdade, consegue ir até, daí a gente agenda tudo, são dados programados, na verdade, de treinamentos que ocorrem lá na fábrica, de forma a capacitá-los a operar os equipamentos e a utilizar a tecnologia ou a planejar a própria expansão, a expansão da rede. Tá? Todos esses cursos aqui, se vocês quiserem também, tem algumas que estão um pequeno overview, tem a parte de cabling, a parte de fibra, o conceito básico de fibra, tá? São todos em centros de treinamento. Esses pelo fato de serem centros de treinamento, são básicos, mas esse de fibra é pré-requisito, na verdade, para aqueles que ocorrem na fábrica. E esse que é bem interessante, que é um módulo prático também de medição de rede externa, tá? Também tem todos tá no centro de treinamento. Se vocês quiserem mais informações também, daí vocês chegam lá na nossa estante, que a gente consegue encaminhá-los lá também para a área de treinamento também, tá? E era isso que eu tinha para falar hoje, né? Na verdade, era a tecnologia que a gente ressalta aqui dessa tecnologia diferenciada, alto desempenho com ultra banda larga, tá? A gente ressalta que é uma rede passiva, tá? Além de todos aqueles benefícios que a gente estava falando da solução dos cabos totalmente seco, da solução conectorizada, é uma tecnologia que permite a redução do consumo de energia também, porque ela utiliza a tecnologia de redes passivas, né, baseada em splitters, né? E é uma solução tropicalizada, que a gente diz, porque toda aquela parte da solução conectorizada, na verdade, ela foi desenhada para atender aos requisitos de uma rede de acesso, para otimizar realmente essa parte da operação, né, da rede de acesso. E tudo que a gente estava falando também, todos os produtos com garantia, né, de certificação Anatel. Tá? Então, é isso. Obrigada, gente. Daí eu convido para dar uma passadinha lá na nossa estante para dar uma olhadinha nos produtos.